Que Jesus foi a um casamento em Caná da Galileia, aleluia. Ao ler, e me deparar com esse texto, coisas simples nos chamam a atenção. O fato de Jesus ter ido num casamento, e o fato também de convidarem Jesus, porque se você for trazer para a nossa cultura aqui, imagina que você mora num morro, você vai casar, ou tem uma festa de aniversário, e Jesus estivesse vivo em carne, embora ele está vivo hoje, mas na pessoa do Espírito Santo, e ele morasse nessa região, e você mandasse o zap: Jesus, vem na minha casa hoje que tem guaraná, bolo, e Jesus, ele iria vir, porque isso me impactou ao perceber isso, que Jesus era um ser de carne. Quando ele estava no corpo de carne, ele se fez homem, aleluia. E a simplicidade de Jesus, irmãos, em participar de um casamento em que o texto também me faz entender que eram pessoas pobres, já que vai faltar vinho, se fosse rico não ia faltar o vinho, aleluia, mas ver a prontidão de Jesus em atender um humilde convite de alguém, aleluia. A Bíblia diz que Maria estava ali, Jesus também foi convidado, ele não foi de penetra, ele foi convidado. Então sabe o que a Bíblia está me ensinando para mim e para você nesta noite? A primeira coisa que você tem que fazer, ainda que você ache que é simples demais para Jesus fazer parte, aleluia, ainda que você ache que você não é digno, ainda que você ache que você é pobre ou que você mora mal, não importa. O que importa é que você tem que fazer o que fizeram aqui: convide Jesus. Quem pode dizer aleluia? Convide Jesus para a sua casa, convide Jesus para o seu casamento, convide Jesus para o seu negócio, convide Jesus, seja lá para onde você estiver. Jesus foi convidado, aleluia. E o que me impactou aqui não é o fato de Jesus ser convidado, é pelo fato de que ele aceitou ir. Porque se fosse no dia de hoje e eu falasse, ou você vai ter o aniversário do meu filho, enfim, bolinho, guaraná, vem aqui Jesus, o que religioso ia fazer? Você está pensando que Jesus é o quê? Para ir na sua casa, aleluia. Mas nós vemos aqui que Jesus foi, aleluia. Então ele está pronto a atender aquele que chama a ele, convida. Porque por que foi melhor Jesus morrer? Ele disse: olha, se eu não morrer, se eu não for agora, se eu não subir ao Pai, eu não vou poder enviar o Espírito Santo. Mas se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Aleluia. Porque Jesus, quando estava aqui, ele não era onipresente, ele não podia estar em todos os lugares. Aleluia. Então ele estava aqui agora, daqui a pouco ele tinha para outro lugar. A Bíblia diz que ele foi para outro lugar depois. Ele estava em Caná, foi para Cafarnaum, e daqui assim ele vai, ele vai agora na pessoa do Espírito Santo. Ele pode estar em todos os lugares, pode estar na minha casa hoje, na tua casa também hoje, aleluia. Ele pode estar no meu casamento, no teu casamento. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Basta você convidar ele. Por que algumas coisas não dão certo, até mesmo já que o palavra é casamento? Porque não convidaram Jesus. Primeira pessoa que você tem que convidar para as suas bodas chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Convide ele. Aleluia. Dá para você convidar ele, que não vai desapontar, ele vai vir. Aleluia. Então o texto diz que ele chegou no casamento, Maria já estava lá, muito provavelmente eram pessoas conhecidas da família, estava também os discípulos com Jesus, aleluia. Mas chegou aquele momento em que faltou o vinho, aleluia, faltou o que? A provisão. E eu, meditando nesta palavra, me veio a passagem de que Deus é chamado de Jeová Jireh. O Deus de quê? O Deus da provisão. Aleluia. Faltou a provisão, mas estava ali o provedor. Aleluia. Porque aonde tem o provedor, tem a provisão. Aleluia. Porque a provisão não gera o provedor, mas o provedor gera provisão. Aleluia. E ali não tinha provisão, mas tinha o provedor. Então quando você não tem Jesus, você não tem nada. Agora quando você tem Jesus, você tem tudo. Aleluia. Uma pessoa pode ter tudo, mas se não tem Jesus, ela não tem nada. E se uma pessoa não tem nada, mas tem Jesus, ela também tem tudo. E aqui nós vemos que, pelo texto, dá a entender que se faltou vinho, era uma pessoa que não tinha grandes posses, não tinha grandes condições, mas quem estava ali? Jesus. Aleluia. Por que algumas coisas podem não ter dado certo na minha vida, na tua vida? Daqui para trás, daqui para frente vai dar tudo certo. Quem pode dizer aleluia? Dá para você ser profeta, falar para alguém: coloque Jesus na frente. Coloque Jesus na frente e vai dar tudo certo. Algumas coisas dão errado na nossa vida porque nós pegamos aquilo que vamos fazer e colocamos Jesus do lado. Irmãos? Mas quando você coloca Jesus, vai dar tudo certo.
Então, Jesus, ele está ali. Ele não foi ali para fazer um milagre, o texto me faz entender isso também. Aleluia, ele foi apenas para participar, estar ali, né? Conversar, estar com seus discípulos, né? Na companhia deles. Aleluia, Jesus gosta, irmão, de estar em companhia de pessoas. Eu aprendo isso aqui também. Aleluia. Na casa de Lázaro, ele sempre ia lá conversar com Marta, com Lázaro e com Maria. Aleluia. Eles eram amigos. Tanto que quando Lázaro está doente para morrer, Jesus estava em outra parte da cidade e falou assim, ó, está doente aquele que tu amas, que é Lázaro. E ele vai falar, essa doença não é para a morte, mas para que o Filho do Homem seja glorificado. Aleluia. E depois Jesus vai lá ressuscitar Lázaro. Só que a Bíblia mostra algumas vezes Jesus na casa de Lázaro, está lá Maria aos pés de Jesus, né? Está Marta servindo, está aquela coisa toda, mas Jesus gostava, porque Jesus, ele teve poucos amigos. Porque ele era amigo de todos, mas nem todos eram seus amigos. Aleluia. Jesus, aleluia, né? Ele nunca beijou Judas, mas foi amigo de Judas. Aleluia. Judas beijava, mas não era amigo. Tem gente que está beijando, mas não é amigo, é Judas. Aleluia. E Jesus não beijava, nem ficava com muita admiração, mas ele era o verdadeiro amigo. Quer confiar em alguém? Confie em Jesus. Aleluia. Quer depositar sua confiança em alguém? Deposite em Jesus. Aleluia. Então Jesus está ali, não tinha vinho, mas tinha o provedor do vinho. Aleluia. E meditando nesta palavra, Maria disse, não tem vinho. Eu fiquei pensando, por que será que Maria foi falar isso? Não tem vinho, né? Fiquei meditando isso, estou meditando essa palavra uma semana já. Aleluia. Só nessa parte aqui, na palavra que Maria fala, não tem vinho, eu fiquei uma semana pensando nisso. Por que ela falou não tem vinho? Ela poderia simplesmente falar, Jesus, acabou o vinho. Ela não falou isso. Acabou o vinho, faz um milagre aí, faz alguma coisa. Não, ela falou assim, não tem vinho. Ela não falou, faz um milagre, nem também falou, não faz. Aleluia. Só falou, não tem vinho. Aleluia. E eu fiquei pensando, por que Maria falou isso? E Jesus fala, mulher, quer ter contigo, vai chegar a minha hora. E eu fiquei pensando, irmão, tentei entrar na mente de Maria, pela fé, né, entender o que ela estava pensando aqui. Aleluia. E eu fiquei meditando, e eu percebi, irmãos, o Espírito Santo foi trazendo à minha mente, que Maria, irmãos, a Bíblia falava sobre ela, no livro de Isaías. O profeta disse, 700 anos antes de Jesus nascer, que a virgem ia conceber, ia dar à luz, né? Ou seja, a Bíblia falava de Maria. E Maria, ela vai ter um anúncio com o Gabriel. Então ela vai ter experiências sobrenaturais ali com Deus. E ela está convivendo com Jesus. Jesus aqui tem cerca de 30 anos. Então ela está convivendo cerca de 30 anos com Jesus. Nós temos um filho de 30 anos. Deu tempo de conviver bastante. E Jesus, com 12 anos, ele já dava aula para os sábios da época, para os judeus. E, ou seja, o que Maria tem? Maria tem uma coisa que as pessoas que estão ali não têm, que era acesso ao Rei da Glória. Aleluia. Os outros que estão ali não têm a revelação de Jesus que Maria tem, porque Jesus ainda não tinha se manifestado publicamente, né? Não tinha feito nenhum milagre. As pessoas o viam apenas como um mestre em Israel, como mais um judeu, né? Como um homem santo, mas não sabiam que ele era Deus. Já Maria sabe que ele é Deus, porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então ela tem revelações que outras pessoas não tinham acerca de Jesus. O que eu aprendo aqui em primeiro lugar? O que Deus fala comigo e contigo? Aleluia. Conheça Jesus mais a fundo. Aleluia. Como que Maria vai conhecer Jesus, irmão? Aleluia, mais a fundo. Não é porque ela está só convivendo com Jesus, mas pelo fato de que Jesus é a própria palavra encarnada. Então eu creio que nessas indas e vindas com Maria e Jesus, Jesus explicou algumas coisas para ela. Uma das quais o profeta Isaías vai prometer que Jesus, quando ele viesse, ele ia curar o cego, ele ia fazer o mudo falar distintamente, ele ia fazer os paralíticos pular, o coxo ia saltar. Tinha todas essas promessas, e em alguma hora Jesus ia fazer esses milagres e Maria ia ver, né? Então Maria, ela ia esperar que em algum momento iria começar esses milagres. Aleluia. Só que ao observar esta palavra, irmão, observe a palavra de Maria, ela vai dizer assim, fazei tudo o que ele vos disser. Eu fiquei observando, e eu percebi que a palavra de Maria, ela parece com a palavra de Moisés.
Moisés, ele vai dizer, no livro de Deuteronômio, e Pedro também vai repetir isso em Atos, né? Moisés vai dizer assim: eis que o vosso Deus levantará um profeta como eu, e a ele vocês farão tudo aquilo que ele vos disser. Aleluia. Olha o que Moisés diz: vocês farão tudo o que ele vos disser. E Maria vai falar: fazei o que ele vos disser. Aleluia. Então, observando essa palavra, eu vi que tinha muita coisa em comum entre Moisés, né, e Jesus. Moisés vai dizer que Deus ia levantar um profeta como ele e teria que fazer tudo o que ele disser. E esse profeta nós sabemos que é o Senhor Jesus. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Esse profeta é o Senhor Jesus. Aleluia. Mas não para por aí. Moisés foi colocado num cestinho de palha. Aleluia. Né? Jesus foi colocado numa manjedoura de madeira revestida de palha. Aleluia. Faraó quis matar Moisés. Aleluia. Para não ser o libertador de Israel. Herodes quis matar Jesus para não ser o libertador de Israel. Aleluia. Né? Moisés foi escondido no Egito. Aleluia. Na casa de Faraó. Jesus foi escondido no Egito. Aleluia. Quando Herodes quis matar Jesus. Então nós vemos várias coisas. Moisés foi preparado durante 40 anos para poder libertar Israel. Jesus foi preparado 40 dias no deserto para libertar o seu povo e a sua igreja. Quem é a igreja? Diga aleluia. O Senhor Jesus, irmão, ele é semelhante a Moisés. Então eu creio que Maria começou a observar isso aqui, aquilo ali, igual a Moisés. Então ela matou a charada e ela pensou: aleluia, qual será o teu primeiro milagre, Jesus? Aleluia. E ela pensou, Jesus pensou. Então eu creio que ela sabia que o primeiro milagre de Jesus tinha a ver com água, porque o primeiro milagre de Moisés, aleluia, foi transformar a água em sangue. Aleluia, trazendo morte. E o primeiro milagre de Jesus vai ser transformar a água em vinho, trazendo alegria, aleluia, e vida. Aleluia, porque a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram pelo Senhor Jesus. Ou seja, o que a Bíblia diz? Que o ministério de Moisés é chamado de ministério da morte, o ministério de Cristo é chamado de ministério da vida. Então, observando isso, eu creio que Maria, ela sabe que Jesus vai fazer algum milagre e ela fala assim: será que está na hora? Sim, tá aí, tem água, acabou o vinho, tem água, mas e aí, Jesus? E Jesus fala: não é chegada a minha hora. Aleluia. Mas ela sabe que essa palavra, aleluia, Jesus vai fazer alguma coisa, porque ela entende que já está na hora. Então ela vai dizer assim: aleluia, fazei aquilo que ele vos disser. Aleluia. Ela não vai dizer: faça o que eu mandar, né? Para algum desavisado falar: tá vendo? Aleluia. Pede a mãe o que o filho faz, né? Já ouviu falar isso? Pede a mãe o que a mãe pede para o filho. Aleluia. Mas não é bem assim. O problema é que Maria tinha a revelação de Cristo e hoje você tem a revelação de Cristo. Quem pode dizer aleluia? E se você tem a revelação de quem Ele é, peça diretamente a Ele. Aleluia. Não existe mais mediadores entre Deus e os homens. Você não precisa ir a Maria para Maria falar com o bispo falar com o arcebispo, falar com o cardeal falar com o papa falar com Maria, para Maria falar com Jesus. Vá direto para Ele. Quem pode dizer aleluia? Fale com Ele, aleluia, porque o céu já está aberto. Você tem direito a falar com Ele pelo novo e vivo caminho que é o sangue do Cordeiro. Ele abriu o céu para nós. Glória a Deus. Aleluia. Não há mais mediadores. Uma das coisas que os fariseus vão odiar Jesus, quem é um leitor da Bíblia sabe, né, que os fariseus odiavam Jesus, queriam todo momento pegar ele em algum calcanhar de Aquiles, queriam derrubá-lo de qualquer maneira, porque Jesus acaba com o monopólio da religião que os fariseus tinham. Porque Jesus, ele começa a pregar e ele vai dizer: agora você não precisa ir mais no sacerdote, para o sacerdote jogar sangue nos animais, aleluia, agora você é salvo pelo sangue do Cordeiro, aleluia. E os fariseus vão perceber que eles vão ser jogados de lado, porque acabou o tempo deles, aleluia. O pastor, ele nada mais é do que um garçom que serve a palavra. Você nem sequer precisa de mim para ir ao céu, você precisa do Senhor Jesus. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Você não deve estar preso aos homens, aleluia. Para isso você precisa crescer espiritualmente. Esse dia eu falei aqui sobre Gálatas 4, que em todo o tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor sobre tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. O que significa isso? Que quando você não cresce espiritualmente, aí sim você precisa de um pastor, de um diácono, de alguém para te levar para lá, te levar para cá, faz isso, faz aquilo outro. Agora quando você cresce, você sabe o teu compromisso com Deus. Crente que tem compromisso com Deus não precisa ninguém falar: vamos orar. Crente que tem compromisso com Deus não precisa falar: vamos ler a Bíblia. Crente que tem compromisso com Deus não precisa alguém falar: larga o pecado, aleluia. Ele tem compromisso com Deus e ele larga tudo por amor de Jesus. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus, aleluia. Crente que cresce. Tem crente que é menino a vida toda, aleluia.
né, na parábola do filho pródigo, estavam ali 2 filhos, né? Um foi aquele que saiu, aleluia. O outro ficou. O que ficou, ele vai dizer para o pai, quando o outro filho mais novo volta, o que ficou vai dizer assim: pai, tenho ficado tanto tempo na tua presença, não transgredi um mandamento, e o Senhor nunca matou um bezerro cevado, nem preparou uma festa para mim, Senhor. E o pai vai dizer: filho, tudo que eu tenho que é meu é teu, aleluia. Mas a palavra grega ali, você pode pesquisar na internet, já que o Novo Testamento foi escrito em grego, é ruios, que significa menino. Aquele filho ficou na casa o tempo todo, mas era um menino na fé. Ele não tinha crescido. O outro vai lá fora, volta, aleluia, o pai o recebe e fica feliz. Mas o que estava na casa era menino, não cresceu. E falou mentira: tenho guardado todos os teus mandamentos, nunca transgredi um mandamento. E a Bíblia diz que não existe um que tenha guardado ali. Porque se ele guardou todo o mandamento, ele podia ser o próprio Jesus. Porque todos, em algum momento, transgrediram a lei. E ele vai dizer: tudo tem guardado. Aleluia, né? Então nós vemos o seguinte, que você precisa crescer espiritualmente, aleluia, né? E ele vai dizer: fazei tudo aquilo, Maria vai dizer: fazei tudo aquilo que ele vos disser. Ou seja, Maria, ela tem a revelação de quem é Jesus. O que essa palavra significa, irmão? Aleluia. Que você precisa conhecer Jesus. Maria, creio que chegou nessa conclusão, que está bastante óbvia pela palavra de Deus, por aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. A maior parte do Novo Testamento que Paulo escreve, ele tira de textos do Antigo Testamento, aleluia. O que significa isso? Que você tem acesso à palavra. Jesus vai dizer: errais, não conhecendo o quê? As Escrituras, aleluia. Ele vai dizer também: as minhas palavras, né, são espírito e vida, né? Jesus vai dizer também: examinai as Escrituras. As pessoas querem ter conhecimento, mas não querem pagar o preço de buscar o conhecimento da palavra. E ela está na nossa frente, uma palavra. Vivemos uma geração de crentes que não lê a Bíblia, não pega a palavra. Aleluia. E por isso ele erra muito. O profeta Oséias vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aleluia. Então o que Deus está mostrando aqui por esta palavra? Aleluia. Busque conhecê-lo. Busque a palavra. Peça orientação a Deus. Peça a revelação dele na palavra. Aleluia. Então Maria vai dizer: fazei tudo aquilo que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas, né, 6 potes grandes, né? Talhas são potes grandes que cabem quase 100 litros cada um. Sabe o que Deus mostra aqui também? Que o milagre de Deus nunca é pouco. Aleluia. Ele poderia simplesmente fazer um milagre com um pouquinho só de vinho, mas vai ter cerca de 600 litros de vinho. Aleluia. Mas outra coisa também é que quem estava ali, os serventes, os empregados, ele falou: pega os serventes, ele fazia tudo o que ele mandar. E Jesus falou assim: pega essas talhas e enchei de água. E se você prestou atenção no texto, vai dizer que eles encheram, verso 7, encheram até em cima. Aleluia. Significa dizer que se eles enchessem pela metade, o milagre ia ser pela metade. Se enchesse só um pouquinho, ia ser só um pouquinho. Ou seja, esses serventes, que eram os menores da festa, que eram os empregados, os garçons, o que eles estão sendo? Usados por Deus para fazer um milagre. Aleluia. Estão cooperando com Jesus para fazer um milagre. Mais na frente, eles vão ver o que vai acontecer. O milagre vai acontecer, mas ninguém viu. Ou seja, o milagre é para os menores. Quem pode dizer aleluia? É os menores que estão vendo o milagre. Os outros vão até provar, mas quem vai presenciar, quem vai ver, quem vai saber os mistérios, quem vai entender o milagre são os menores. Aleluia. O que Deus está falando comigo, contigo? Procure sempre ser o menor, né? Porque o menor, ele é sempre o mais humilde. E a Bíblia diz que o menor será o maior, que o maior será o menor. O exaltado será humilhado, e o humilhado será exaltado. Aleluia. Então quando eles enchem aquelas vasilhas, aleluia, manda levar. Aleluia. E quando ele leva, começa a provar. Aleluia. E percebe que ali estava o bom vinho. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eles provam, eles percebem e falam assim: tu tem guardado, falou para o noivo, tu tem guardado até agora o bom vinho. Aleluia. Mas aquele noivo, a Bíblia não diz, né, quem ele era, não diz de onde ele veio, sequer fala o nome da mulher, da festa, né, porque se tem um noivo, tinha noiva, tinha o marido, tinha a esposa. Aleluia. Mas esse texto aqui também mostra, irmão, que Jesus está numa boda e que ele também vai ter as suas bodas. A Bíblia diz em Apocalipse que em breve vem as bodas do Cordeiro.
Aleluia. Apocalipse 19 diz que breve vem o casamento do Cordeiro. E a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Aleluia. Significa dizer que Jesus tem uma noiva, aleluia, e a noiva é a sua igreja, aleluia. Ele está vindo buscar o seu povo, e você que é povo de Deus, aleluia, sabe que a qualquer momento a tua luta vai acabar, aleluia. Tudo que você mais é apegado na terra vai ficar para trás, aleluia, porque Ele vem buscar o seu povo, aleluia. E dentro dessas bodas ali está a igreja, está os servos do Senhor, está os discípulos, aleluia, todos, né, ali representando a igreja. Então Jesus está na boda, mas Ele também vai ter sua boda, aleluia. Ele está vendo a esposa, está vendo o noivo se alegrar, está vendo o vinho, está vendo tudo aquilo ali, mas Ele também está se vendo como um dia chegará o momento do casamento dele com a igreja, aleluia. E a Bíblia diz em Apocalipse 19 que a igreja, a noiva, ela foi vestida de vestes de linho fino, puro e branco, que são a justiça dos santos. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Que a igreja, irmão, ela é santa, aleluia, ela é imaculada, ela é sem pecado, aleluia. E em primeiro lugar, né, o que eu faço para ser igreja? É vir numa igreja, né, é ir num templo, ou eu vou na igreja agora, né, eu sou da igreja. Não, irmão, da igreja são as paredes, é os bancos, aleluia. Mas você não tem que ser da igreja, você tem que ser a igreja, aleluia. E como é que eu faço para ser igreja? Eu tenho que crer naquele que morreu por mim, aleluia. Naquele que derramou o seu sangue naquela dura cruz do madeiro, aleluia. E uma vez que você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Esquece o teu passado, esquece o teu pecado que você pecou antes de receber Jesus. Tudo está se fazendo novo. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. A Bíblia chega a dizer que dos teus pecados o Senhor não se lembrará mais. Claro, né, irmão? Eu estou na igreja, sou cristão, depois que eu sou nova criatura, eu vou ali viver no pecado. Não, não é assim. O Senhor esqueceu os teus pecados que você cometeu antes de conhecê-lo. A Bíblia diz que Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Aleluia. A Bíblia está chamando a gente, no tempo que vivíamos no pecado, de ignorante. Aleluia. Ou seja, falta de conhecimento de Deus. Agora que você creu em Cristo, você é uma nova criação. Quem pode dizer aleluia nesta noite? No Antigo Testamento, daí João 1,17 vai dizer que a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram pelo Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso, que visita a iniquidade do pai e dos filhos até a terceira e quarta geração. Outro dia um pastor falou isso lá no nosso grupo de WhatsApp, eu tive que despregar o que ele falou. Por quê? Porque Deus realmente é assim. Mas, agora se você creu em Cristo, aleluia, se você creu em Cristo, a Bíblia vai dizer no Antigo Testamento que Deus é um Deus zeloso, que Ele não esquece teu pecado, e Ele visita o teu pecado na tua próxima geração, na terceira até na quarta geração. Olha o que a Bíblia diz, livro de Deuteronômio. Mas no Novo Testamento, no livro de Hebreus 8 e no livro de Jeremias, em Hebreus 8 fala o mesmo texto, vai dizer: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel, não conforme aquela que eu fiz quando eles saíram da terra do Egito e não observaram a minha lei, aleluia, mas assim será esta aliança. Escreverei no seu entendimento os meus mandamentos, a sua lei, minha lei nos seus corações, perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Do teu pecado ele não se lembra mais. Aleluia. Aí você fala assim, mas eu não mereço. Realmente ninguém aqui merece. Quem merece aí a misericórdia de Deus? Levanta a mãozinha. Não, ninguém merece. Mas irmão Paulo, não é fácil isso, cara. Nós não merecemos, irmão. Graça de Deus. Se eu estou aqui é pela graça. Aleluia. Talvez eu tenha sido o que mais pecou aqui. Aleluia. Mas Deus faz isso, né? A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Aleluia. Olha como é que é a graça de Deus, irmão. Aleluia. Na genealogia de Jesus vai aparecer alguns nomes, como por exemplo Raabe, a meretriz. Quem é Raabe, irmão? Havia uma prostituta que morava em cima do muro de Jericó, e Deus fala para os espias ir lá ver a terra para poder destruir Jericó.
E Raabe é prostituta quando recebe 2 espias, fala assim: olha, eu vou esconder vocês porque estão vindo querendo prender vocês, querendo matar vocês, e ela esconde. E ela fala assim: olha, quando vocês vierem destruir Jericó, lembra de mim, para ter misericórdia de mim e da minha casa. E eles falam assim: ó, pendura esse fio de escarlata, esse pedaço de pano aqui, essa linha vermelha, que quando nós viemos, nós não vamos destruir vocês. Aleluia. Eles vieram, destruíram Jericó e salvou Raabe e a sua família. E a Bíblia diz que quando vai falar sobre a genealogia de Cristo, irmão, vai aparecer na genealogia nada mais nada menos do que Raabe. Aleluia. Uma ex-prostituta. Qual o nome disso? Graça. Aleluia. Quem é Moisés? Um assassino, matou um homem. Aleluia. Sabe, ele foi o maior legislador de Israel. Qual o nome disso? Graça. Quem é Salomão? O filho, né, que nasceu de uma gravidez indesejada, fruto de um adultério, né, de Davi com Batseba. Ainda mandou matar Urias. Aleluia. E quem ele vai escolher? Davi tinha muitos filhos, mas Deus vai escolher Salomão para ser rei de Israel. Qual o nome disso? Graça. Aleluia. Então a graça do Senhor chama-se favor e merecido. Se você merecesse, não seria graça. Aleluia. Mas porque você não merece, eu não mereço, chama-se graça. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Graça e verdade vieram pelo Senhor Jesus. Aí você fala assim: é fácil para você, não para Jesus, porque custou o preço de sangue dele. Aleluia. Irmãos? Porque alguém pode dizer assim: é fácil. Aleluia. Mas custou o preço de sangue. Aleluia. E não é tão fácil assim não. Sabe por que eu vou dizer? Eu vou falar agora a verdade contundente, você queira ouvir ou não. Aleluia. Mas eu vou falar, aleluia. A Bíblia diz que aqueles que antes Deus conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. E aos que predestinou, chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. O que a Bíblia está dizendo, irmão? Paulo está dizendo que aos que Deus conheceu de antemão, porque Deus te conhece não hoje, Deus te conhece antes da fundação do mundo. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Deus não me conhece hoje, não te conhece hoje não, irmão. A Bíblia diz, para vocês terem noção, Jeremias vai dizer, Deus vai dizer para Jeremias, né? Antes que formasse no ventre da tua mãe, te conheci, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aí alguém vai falar assim: ah, mas ele está errado, ela está errada. Aí Paulo vai dizer: quem tentará acusação quando escolhe de Deus, se é Deus quem hoje justifica. Glória a Deus, aleluia. Aqueles que antes Deus conheceu, Paulo vai dizer: olha só, presta atenção, irmão. Eu fugi da escola cedo, mas eu creio que vocês aqui não fugiram. Paulo vai dizer: aqueles que antes Deus conheceu, chamará. E os que chamará, também justificará. E os que justificará, glorificará. Bota no futuro. Não, ele bota no passado. Ele vai falar: aqueles que Deus conheceu, os chamou. Tudo bem, você está aqui, você foi chamado por Deus. Aleluia. E aos que chamou, ele os que justificará. Diz que ele justificou. Paulo na terra, quando diz isso, ele vai dizer: e aos que justificou, que é tornar a pessoa justa diante de Deus, ele vai dizer: aos que justificou, os glorificou. Ou seja, Paulo está na terra, mas está dizendo que já foi glorificado. Na visão de Deus, Deus já me vê no céu. Quem pode dizer aleluia? Deus já te vê na glória. Aleluia. Isso na visão de Deus, Deus já vê os seus escolhidos na glória. Deus os glorificou. Isso é para quem é de Deus, porque não sei se você sabe disso, aleluia, né? Em Romanos 9 vai dizer que numa grande casa, tá? Há não somente vasos de ouro, mas há vasos de pau, de madeira e de barro. Existe o vaso de honra e o vaso de desonra, uns para a glória, outros não é para a glória. Aí alguém fala assim: mas e aquela pessoa vai ser condenada? Vai para o inferno? Jesus vai escolher uns para o céu e outros vai escolher para o inferno? Não, Deus não escolheu ninguém para o inferno. Sabe por quê? Porque todos já éramos condenados antes de Jesus vir. Uma pessoa que vai para o inferno, Deus não escolheu para o inferno, ela já nasceu condenada. Aleluia. Porque em Adão todos pecaram. Quem está entendendo isso? Diga aleluia. Em Adão todos pecaram, não todos se fizeram pecadores. Aleluia. Então Deus não escolheu aquela pessoa. Agora, se você falar para mim que Deus escolheu alguns para ser salvos, aí é verdade. Aleluia. Deus escolheu alguns para serem salvos. Aleluia. E quem é que Deus escolheu para ser salvo? Aquele que Deus fez, está escrito em Efésios 1, que o Senhor escolheu aqueles que vão ser salvos segundo aquilo que Ele quis fazer, né? Vou até ler para você aqui esse texto, que é muito interessante. Vai ser rápido e ligeiro. Aleluia.
Aleluia. O Senhor escolheu, irmãos. Aleluia. Ó, versículo 9. Descobrindo o ministério da sua vontade segundo o beneplácito que propuser em si mesmo. O que é o beneplácito? É uma autorização que Deus tem em si mesmo. Ele não precisa pedir, aleluia, nenhuma tipo de orientação para ninguém. Ele não precisa pedir conselho de ninguém. Ele tem o beneplácito de fazer aquilo que ele quer, aquilo que é dele. Aleluia. Não é de qualquer maneira. Você vai ter que entrar pela porta. Não há outra porta, irmão. Jesus vai dizer: eu sou a porta. Aleluia. E aqui neste lugar nós pregamos Cristo. Aleluia. Não buscamos uma fama nem o teu dia, mas pregamos a Cristo. E Ele é porta. Quem pode dizer aleluia? Se você entrar para a porta, Ele diz: qualquer que entrar pela porta, entrará, sairá, achará pastagem. Aleluia. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Ovelha conhece a voz do seu pastor, e seu pastor chama-se Jesus Cristo. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Então, amados irmãos, fique com esta palavra, aleluia. O Senhor Jesus multiplicou ali, aquela água, transformou a água em vinho, multiplicou também, irmãos. Teve água ali em abundância e teve vinho em abundância. Você vai ver que nunca Jesus faz um milagre pequeno. Você vai ver o milagre da multiplicação dos pães, não é isso? Dos peixes. Tinha 5 pães e 2 peixinhos, e ele alimentou 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, quase 10.000 pessoas, e no final sobrou 12 cestos. Aleluia. Talvez você está pensando assim: Paulo, vai faltar isso? Não vai faltar nada, confia no Senhor. Aleluia. Ele proverá, aleluia. Ele multiplica. Ele multiplicou aquele pão de tal forma, irmão, que alguém estava tanto na direção de Deus, irmão, que eu fiquei pensando, até acho que eu falei com o Paulo isso. Alguém levou 12 cestos vazios para lá, porque eles estavam no meio do deserto, foram ouvir uma pregação, e alguém saiu de casa pensando: eu vou levar 12 cestos vazios. Alguém pode ter falado: para quê? Para quê? Aleluia. Porque eu fui indo vazio, mas vou voltar cheio. Aleluia. Você pode ter entrado vazio, mas você vai sair cheio, porque você veio vazio. E Deus só pode encher vazio. Deus, se alguém vem cheio, não tem como Ele te encher. Mas se você veio vazio, Ele está te enchendo em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos estar agradecendo a mais nada menos que a presença do Espírito Santo. Aleluia. O Salmo 104 vai dizer que o vinho que alegra o coração. Vai falar em várias partes da Bíblia o vinho como a presença do Espírito. Não o vinho físico. O vinho físico, a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, não? Mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia condena a bebida, o vinho alcoólico. E esse vinho, não vou entrar nessa questão, mas tudo indica que é um vinho bom. Vinho bom é aquele que não embriagava. Em Atos 2, quando eles apareceram do Espírito Santo, eles rodavam, pulavam, marchavam, e as pessoas diziam: eles estão bêbados, cheios de vinho. E significa que existe o vinho que embriaga e o vinho que não embriaga. E este vinho de Deus não deixa a pessoa sem direção. O embriagado não tem direção, ele cai, tropeça, aleluia. Mas o vinho do céu te dá a direção. A pior coisa que tem uma pessoa sem direção: ela vai para um lado, vai para o outro, mas Deus